Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de Fisiologia do Sistema Respiratório. E nessa aula de hoje a gente vai abordar tensão superficial e estabilidade alveolar. Vamos lá. Na primeira aula que a gente fez aqui no nosso curso, a gente falou basicamente de mecânica ventilatória. O que significa isso? É basicamente como o ar entra no seu pulmão, quais os fatores físicos envolvidos com isso, as diferenças de pressão, as diferenças de volume, né, que vão fazer com que essa pressão se altere, e a importância da pleura nesse mecanismo, tá? Agora a gente está falando de um processo mais a fundo sobre, de fato, a complexidade da troca gasosa. Tá? Então, quando a gente fala de estabilidade alveolar, de alvéolos em si, a gente está falando de uma estrutura, olha nessa imagem aqui, ó, que é extremamente delgada e que tem uma quantidade, né, muito grande, né, dessas estruturas bem delgadas aqui embaixo, ó, essas estruturas terminais. Então, nós temos mais ou menos 500 milhões de alvéolos no nosso pulmão. Tá? Então, esse volume ele aumenta bastante a superfície de contato que a gente tem do ar com o sangue, né? Porque ligado a esses alvéolos nós temos uma quantidade de capilares extremamente alta também, tá? Então, inclusive o débito cardíaco que vai para o pulmão ele é muito grande, por decorrência disso você consegue armazenar muito sangue ali dentro, tá? Então ele acaba sendo um fator importante para as trocas gasosas. Então a troca gasosa efetivamente só vai acontecer se eu tiver um alvéolo funcional e se eu tiver vascularização funcional, tudo bem? Nesse gráfico aqui a gente observa ó, que a partir da 15ª geração, né, a partir da 15ª, 16ª geração das vias aéreas, a gente começa a ampliar bastante a área de secção transversal. Era o que acontecia lá nos capilares também. Lembra que as pressões elas iam se dividindo, o fluxo ia ficando mais lento, né, do sangue quando a gente ia formando vasos menores. Aqui é o mesmo conceito. Quanto mais fino, né, vão ficando as membranas, quanto mais divisões eu vou fazendo, mais eu vou distribuindo as pressões, mais eu vou distribuindo as velocidades de fluxo, enfim, certo? Então, lá no alvéolo terminal, lá no finalzinho do processo, para que de fato aconteça a troca, nós temos aqui um fluxo de uma velocidade de fluxo de ar bem pequena, porque o ar já se dissipou, ele chega com uma velocidade muito grande na traqueia, né? Porém, ele vai perdendo essa velocidade por decorrência do atrito que ele vai sofrendo ali nas paredes, né? Isso é importante porque o ar ele chega umidificado, ele chega mais quente devido às vias aéreas superiores e ele acaba propiciando, né, uma chegada de oxigênio calma, de modo que eu consiga capturar esse oxigênio e me livrar do CO2 de maneira calma também, tá? Isso é importante para a gente lembrar. Muito bem. Olhando um pouco mais a fundo esse alvéolo, a gente percebe uma característica aqui. Percebam que dentro do alvéolo, e aqui está numa imagem aproximada, nós temos água. Olha que interessante. A água está presente dentro do seu alvéolo. Parece estranho mencionar isso, mas de fato isso acontece. Essa água ela vem por processos celulares, né? Então ela vai passar aqui através das pressões dos vasos, tá? Então imagina que eu tenho uma leve pressão, né? Hidrostática nessa região, que faz com que eu tenha um pouquinho de água nessa região alveolar, e eu também consigo pegar um pouco dessa água através das vias aéreas mucosas, né? Então, basicamente, células mucosas e a mucosa em si, né, o muco, ele é basicamente um componente de água. Então, toda vez que o ar passa ali, ele é carregado ele é hidratado, né? Ele é carregado de água. Isso ajuda um pouquinho nessa composição de água aqui dentro, tá? Só que isso gera para a gente um problema, porque na aula passada a gente falou que nós tínhamos dois mecanismos que envolviam a água, né? Um deles era a adesão e o outro era a coesão. A adesão era a união da água com outras estruturas, né? Então, por exemplo, aqui com os pneumócitos do tipo 1, que são essas células aqui mais achatadas, né? Que compõem a barreira respiratória, né? A membrana respiratória. E a coesão também existe, porque tem água aqui, então as moléculas de água elas vão se ligando entre elas. O problema disso é que eu tendo a formar um problema aqui, que é basicamente chamado de tensão superficial. A tensão superficial nada mais é do que uma interface formada ali, né? Quando há uma interface de ar líquido, e as moléculas de água, como não se ligam no ar, elas se ligam entre si, formando uma membrana aqui, ó.
Essa membrana, ela tem um problema. Por quê? Porque imagina se a gente não tivesse nada que impedisse isso, tá? Mas a gente vai ver que a gente tem alguns processos que impedem isso. Mas imagina numa situação onde você tem um alvéolo inspirando, né? Ou seja, enchendo, né? Numa inspiração. E na expiração ele faça assim, ó, grude. Só que aqui no meio eu não tenho água. Isso aqui basicamente imitaria o que eu tenho lá na pleura. Lembra que a pleura ela é grudada na parede torácica e grudada no pulmão e ela só é separada por uma membrana de água? E nessa membrana de água eu criei um vácuo? É exatamente o que aconteceria nesse caso. Então, para impedir que isso aconteça, a gente tem mecanismos envolvidos ali para impedir que a coesão da água de fato se estabeleça, né, através de processos químicos, tá certo? Um outro problema que a gente tem também, que piora um pouquinho esse quadro, é que nós temos alvéolos de tamanhos diferentes. Qual que é o problema disso? A gente falou que o tamanho influenciava, né, o volume influencia na pressão. Então, quanto maior for o volume, menor vai ser a pressão, tá certo? Então, a gente tem sempre uma situação inversa, né, inversamente proporcionais. Quem diz isso para a gente é a equação de Laplace. Então, ó, pressão ela é igual a duas vezes a tensão superficial, neste caso, dividido pelo raio. E a gente pode extrapolar essa equação falando de forma que quanto maior o raio, menor a pressão. E inversamente isso também é verdadeiro, tá? Quanto menor o raio, olha esse alvéolo menorzinho aqui, maior a pressão. Então, por que, que é importante a gente saber isso e qual que é a relação disso com a tensão superficial? Por que, que essas coisas estão ligadas? Olha que interessante. Se a gente não tivesse nada que corrigisse isso, toda vez que a gente inspirasse, a gente encheria os dois alvéolos de maneira parecida. Só que como aqui a pressão é maior, vou colocar até uma flechinha para cima aqui, e aqui a pressão ela é menor, nós teríamos um problema. Por quê? Porque o ar ele tem que entrar no seu pulmão e tem que sair aqui, como se fosse aqui a traqueia, né? Ele tem que sair pelas vias de condução, na traqueia, e sair pela sua cavidade nasal ou oral. Só que o que aconteceria é que, como a pressão aqui ela é mais alta, você teria um fluxo fazendo assim, ó. Ao invés de sair do seu pulmão, você basicamente colocaria o ar que está aqui dentro, que já fez troca gasosa, ou seja, ele é pobre em oxigênio, para dentro de outro alvéolo, sem que ele pudesse aproveitar esse oxigênio, porque basicamente você não está enviando bom oxigênio ali para ele aproveitar. Então você hiperinsufla esse grandão e você colaba esse, né, você murcha quase totalmente esse alvéolo aqui, inclusive com o potencial de colabamento, tá? Ele pode grudar e fazer aquilo que a gente já falou, que é a força de coesão, né, através da tensão superficial da água. Muito bem. Só que, de fato, eu não posso deixar isso acontecer. Por quê? Novamente, né? Se eu jogar esse ar do menor para o maior, o ar vem desoxigenado, porque as trocas já aconteceram aqui no menor, né? Então, vasos sanguíneos estão passando aqui, né? Então, eu estou tendo troca gasosa acontecendo. Se já aconteceu, o sangue está desoxigenado, tá? O sangue não, o ar, né? Não está totalmente desoxigenado, mas vocês verão isso nas próximas aulas. É, e também não posso hiperinsuflar esse, porque como aqui também está passando vasos, se eu hiperinsuflo esses alvéolos, eu acabo tampando a passagem do vaso, porque eu acabo achatando o vaso, concorda? Então, se eu achato o vaso não recebe sangue e não tem troca gasosa, ou seja, eu tenho ineficiência nos dois processos aqui, né? Tanto no menor quanto no maior. Então, esse videozinho mostra justamente isso, ó. Olha lá, olha o fluxo entrando no menor e indo para o maior, ao invés de ele sair, né, para as vias de condução. Então isso gera um problemão, né, para a gente resolver. Só que o nosso organismo ele é maravilhoso porque ele produz uma substância chamada de surfactante. Os pneumócitos do tipo 2 fazem essa produção. O surfactante ele interfere na água, tá? Então ele interfere nessa barreira ar-água porque ele intercala as moléculas de água. Então nós temos basicamente, já volto nesse videozinho, nós temos basicamente isso aqui, ó. Uma molécula de surfactante, uma molécula de água.
uma molécula de surfactante, uma molécula de água. Perceba que agora eu não tenho a ligação dos hidrogênios da água entre si. Então a força de coesão ela diminui, né? Então, ou seja, se a força de coesão diminui, a tensão superficial ela diminui, certo? Então, esse é o papel do surfactante. E de fato ele vai ser um papel importante porque ele vai conseguir nivelar as pressões no alvéolo menor e no alvéolo maior. Por quê? Porque de fato ele vai funcionar como um fator de para igualar essas pressões. Se eu igualo as pressões, não tenho diferença de pressão, esse fluxo, né, do menor para o maior ele não existe mais. Isso que a gente quer, certo? Olha que interessante aqui o funcionamento o funcionamento aqui do surfactante. Se a gente olhar nesse videozinho aqui, ele vai mostrar uma taxinha sobre a água, que é basicamente mostrando a tensão superficial que você tem na água. Aqui ele está acrescentando um detergente, que é basicamente o que é a composição ali, muito parecida, né? A composição do nosso surfactante produzido pelos pneumócitos do tipo 2. Então ele tem essa função, ele é rico em lipídios, né? Então perceba que quando eu coloco esse surfactante, eu tenho a quebra da tensão superficial, então eu quebro essa força de coesão, consequência, não vou ter essa ligação de forma forte. Agora, mesmo se eu colabasse com esse surfactante lá dentro, seria como eu não tenho força de coesão, é fácil abrir de volta, tá certo? Então, vamos ter isso na cabeça aí. E para a gente entender justamente isso aqui, ó. Então, só relembrando, então, pneumócitos do tipo 1 fazem a barreira, né, de filtração não, perdão, a membrana respiratória, né, e os pneumócitos do tipo 2 fazem a produção desse surfactante, tá? Olha aqui que interessante. Usando a lei de Laplace, que dizia para a gente que a pressão era duas vezes a tensão sobre o raio, se a gente pegar esse exemplo aqui, ó, sem surfactante, tudo bem? Aqui não tem, então vou colocar, ó, sem surfactante, tá? Se você não tem surfactante aqui, o que que vai acontecer? O raio desse alvéolo é 2. A tensão superficial da água, a gente vai colocar como 3. Então, fazendo a conta, ó, nós teremos uma pressão, ó, 2 vezes 3 dividido por 2, teremos uma pressão de 3 nesse alvéolo aqui. No alvéolo menor, nós temos um raio menor, uma tensão superficial da água que é a mesma, tá? Então, se você não tem surfactante, isso não muda. E a gente fazendo a conta, a gente vai ter isso aqui, ó. 2 vezes 3 dividido por 1 vai dar 6. Ou seja, a pressão do menor é maior do que a pressão do maior, tá? Muito bem, então isso vai favorecer esse fluxo, né? Do menor para o maior. Se a gente colocar um surfactante, vamos ver o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que destacar é que a quantidade de surfactantes para cada alvéolo vai ser diferente. Olha aqui que interessante. O alvéolo maior tem menos surfactante que o alvéolo menor, que tem mais surfactante. Isso é importante para a gente igualar as pressões. Vejam só. Aqui o raio de 2, novamente, é o mesmo raio. A tensão aqui diminuiu. Olha lá, ó. Tem o surfactante, então aqui é com surfactante, pressão diminuiu. Fazendo a continha, 2 vezes 2 dividido por 2 igual a 2. Então nós temos aqui uma pressão final de 2. Para o menor, vamos ver o que aconteceu. O raio diminuiu também, né? Aliás, perdão, permaneceu a mesma coisa, né? O que diminuiu foi a tensão superficial, que foi para 1. Olha que diferença. Ela estava em 3, agora foi para 1, devido à quantidade maior de surfactante aqui dentro, né? Isso fez com que a pressão no cálculo fosse 2 vezes 1 dividido por 1, igual a 2 também. Olha que interessante. Se é pressão 2, significa que os dois têm a mesma pressão. Então, toda vez que o ar entrar aqui dentro, ele vai sair pelas vias de condução de ambos, sem que eu tenha o prejuízo de mandar o ar desoxigenado para um outro alvéolo, tudo bem? Hiperinsuflando ele. Então, isso é um papel importante do surfactante, manter as pressões iguais de alvéolos de tamanhos diferentes, proporcionando assim uma eficiência grande na troca gasosa, tá? Aqui está só o exemplo, né, em videozinho, com o surfactante. Então percebam que eles insuflam de maneira igual e desinsuflam de maneira igual, sem que haja fluxo de um para o outro, tá bom? Isso é importante a gente saber por quê?
Porque o surfactante, ele é tão importante que quando um bebezinho ele nasce de forma prematura, né, 25ª semana, 26ª semana, até pouco mais do que isso, a 30ª poucas semanas, o que você vai ter é o que a gente vai chamar de síndrome de desconforto respiratório do recém-nascido. O que acontece nesse caso, ó, vejam numa radiografia normal, nós temos o pulmão aqui, que ele é representado, né, numa cor mais escura, porque ele não tem densidade o suficiente para segurar ali, né, o raio-x. Então, você percebe esse pulmão insuflado, então tem ar dentro dele, ele fica mais escurinho. Aqui neste outro bebezinho, o que que a gente percebe? Justamente tudo mais opaco. Se está mais opaco é que está mais denso, significa que esse bebê ele colabou o pulmão dele, tá? Isso aqui é reversível, você tem surfactante exógeno, você tem outras metodologias para desenvolvimento desse pulmão desse bebê, né? Por exemplo, corticoides que são administrados, inclusive até na mãe, né? Previamente ao nascimento. Mas, obviamente, se você não tratar isso aqui, você vai ter um prejuízo, né, respiratório importante que pode evoluir a óbito, certo? Muito bem. Então, nós terminamos aqui nossa aula de fisiologia do trato respiratório, né, especificamente aqui na aula de estabilidade alveolar. E na próxima aula, não percam, nós veremos a aula de volumes e capacidades. Até lá!